para dar abertura no programa O Poder da Palavra, hoje foi escolhido uma pessoa da Bíblia, uma pessoa que Deus o chamou para o ministério e cuidou dele desde o seu nascimento. Esse homem chamava-se Moisés. Ele nasceu numa ocasião que o rei do seu país vinha matando todas as crianças que nascessem macho, matava para que não crescesse e viesse no final a resolver lutar junto com o povo, contra o rei. E Deus então chamou esse Moisés para que ele fosse, depois de 80 anos, chamou para que ele fosse libertar o povo de Israel do Egito. O povo de Israel do Egito tinha 400 anos que foi para lá, foi com 70 almas e já estava com 2 milhões de pessoas para cuidar do trabalho trabalho de escravo com aquele rei. E aquele rei estava em tempo de matar o povo, apertando cada dia mais para que essas pessoas daquele reino de Israel não formasse um grupo maior do que já estava. Então ele mandou matar todos os meninos que nascesse homem, ele mandou matar. Mas as parceiras não obedeceu a voz dele não, elas não mataram. Mas então nasceu Moisés e a mãe dele escondeu ele 3 meses para que arranjasse um jeito para que ele pudesse permanecer vivo. E não tendo jeito, ela fez uma cesta, pôs ele dentro da cesta, pôs dentro do reverão e deixou que ele fosse descendo, e a filha do rei veio e achou ele descendo dentro daquele cesto, pegou e levou para a sua casa e foi criar ele na casa do rei. A irmã dela falou que arranjava uma mãe para cuidar dele e buscou a própria mãe e a filha do rei não ficou sabendo, pagou ela para que criasse o próprio filho dela. Aí então, mais tarde, quando ele já estava com 40 anos, foi preciso ele fugir da casa do rei. Então ele fugiu e foi para um fazendeiro que era sacerdote de Deus. Então esse sacerdote deu vida para ele, para que ele vivesse junto ele casou com a filha desse sacerdote e começou a trabalhar na fazenda dele e trabalhando, levando o gado de um lugar para aqui, para ali, vai para lá, vem para cá, põe só no pasto melhor. E um dia Deus apareceu para ele num fogo, queimando e não desaparecendo aquela coisa que estava sendo queimada. Quanto mais o fogo crescia, mais ela fortalecia, vivendo fielmente dentro daquele fogo. Ele correu para lá, naquele fogo estava a presença de Deus. Então Deus falou: Moisés, eu estou precisando de você, porque o meu povo está sofrendo muito, e é o seu povo também, e escolhi você para tirar o meu povo do Egito. Ele falou: mas o rei, senhor, eu não posso não. Aí falou assim: tira esse sapato do pé e vem para cá, que aí é terra santa, você não pode pisar, fica perto de mim aqui. E ele foi. Aí Deus falou: eu preciso de você. Mas, Deus, eu não posso, nem falar eu sei.
ele morou 40 anos na casa de um rei e falou com Deus que não sabia nem falar. Não adianta eu ir lá que eu não vou saber falar. Aí o Deus falou assim, então você chama o seu irmão, eu vou pôr ele como profeta para você e vou pôr você como Deus para mim, a minha presença de você, e falo com você, e você passa para ele e ele fala com o rei. Vão tirar aquele povo de lá. E assim eles fizeram. E ele aprendeu a fazer uns milagres lá com Deus para pôr na presença desse rei. O que aconteceu é que ele estava com uma vara na mão, vara de tocar os gados, cuidar do gado. Então Deus falou assim, o que você tem na mão aí? É uma vara. Aí falou assim, então você joga ela no chão, porque jogando ela no chão eu vou te mostrar o meu poder. Aí ele jogou, ela virou uma cobra. Ela virou uma cobra e começou a fugir da cobra. Ele falou, não foge não, pega na cauda dela. Aí ele pegou na cauda da cobra, voltou-se a vara. Aí ele falou assim, enfia a mão na sua camisa por dentro, no seu seio. Aí ele enfiou a mão, tira a mão. Aí tirou a mão, estava leprosa. Ficou leprosa, a mão dele ficou leprosa. Aí Deus falou assim, olha, bota a mão outra vez, pois, tira. Aí estava limpinha a mão dele. Então Deus fez isso tudo para preparar um homem que foi criado dentro da casa de um rei até 40 anos, e nessa altura ele já estava com 80 anos. E Deus falou assim, você vai tirar meu povo do Egito. E o que aconteceu foi que ele foi fazer o trabalho. Deus falou assim, ó, eu vou endurecer o coração do rei, e o que vai acontecer é que ele não vai deixar, mas você faz os milagres na frente dele. Aí quando chegou lá, ele falou com o rei falou que não deixava. Aí o rei falou assim, eu não deixo, que vocês nenhum milagre vocês não sabem fazer. Aí jogou a vara no chão e virou uma cobra. Aí o rei falou isso aí, chamou os companheiros dele, cada um deles jogou uma cobra, uma vara. E ela virou cobra também. Mas acontece que eles não esperavam, é que aquela vara que virou cobra, que estava na mão do profeta, que era o irmão de Moisés, então comeu aquelas cobras das outras, comeu todas as outras cobras que estavam ali. Uma só comeu aquela, que tá, tudo que virou cobra lá, ficou andando, ela comeu uma por uma. Aí eles assustaram, né? Aí ele falou, deixa o povo sair, mas vocês só podem fazer um trabalho de 3 dias. Dentro de 3 dias eu preciso de vocês aqui. Aí eles falaram assim, não, nós vamos sair daqui só quando nós pudermos levar o povo. Aí começou, Deus endurecia o coração do rei. Esse rei chamava Faraó. E ele, com o coração duro, ele falava que não deixava. A hora que apertava a situação, ele livrava, aí ele deixava. Mas quando era para sair o povo, Deus endurecia o coração dele outra vez, ele não deixava. Virou um vai e vem que não tinha fim. E Moisés estava ali e precisando de fazer o que Deus estava mandando, e Arão, o nome dele, falando para o rei, e Moisés transmitindo para ele como se fosse Deus. Então o que eu fiquei pensando para mostrar para vocês aqui nesse texto, que Deus usa todas as coisas que existem, Ele ou usa porque Ele tem poder. O poder dele é sobrenatural, o poder dele é um poder eterno, o poder dele é um poder que não falha. E o poder que ele tinha ali,
Ele tinha que mostrar aquele rei enquanto o povo estivesse na escravidão. E assim, meu prezado ouvinte, o que ele fez? Ele usou a cobra. Com uma cobra, o mundo todo foi à falência do pecado. Morreu no pecado por causa de uma cobra. Mas essa cobra, quem apresentou ela para a mulher de Adão, foi o diabo, foi o maligno. É ele que apresenta todas essas coisas que não tem prazer na vida de ninguém. É ele que apresenta para que as coisas sejam feitas da maneira dele e não da maneira de Deus. Porque o trabalho dele é desfazer a obra de Deus que está sobre a face da terra. E o nosso trabalho é mostrar para vocês o que a Bíblia diz e o poder que ela tem, é de trazer a vontade de vocês para ler a Bíblia. Descobrir, por exemplo, no capítulo 7 de Êxodo, vocês vão encontrar isso que eu estou falando com vocês nesse momento. Está registrado perfeitamente bem. Mas acontece, meu prezado ouvinte, que Deus fez tudo certo. Porque até diz o ditado que Deus faz o certo na linha torta. Mas não, Ele só faz o certo na linha certa. Porque Deus não tem linha torta. Deus é uma linha perfeita, vindo do coração dele para o nosso coração. E nessa perfeição da linha, traz a nossa salvação. A nossa salvação que livrou aquele povo lá naquela ocasião, com aqueles milagres todos que eles fizeram, fez o milagre de 10 pragas para bambear o coração, ou amolecer o coração do rei, e foi preciso determinar o mal da pressão que estava sendo feita, é que morreu todos os primogênitos, os filhos primogênitos que estavam no Egito. Naquela noite, naquela última noite da saída do povo, todos os primogênitos morreram, porque não obedeceu aquilo que a palavra nos ensina. Então, meu prezado ouvinte, por que nós lutamos? É porque nós temos o desejo de ver todos vocês com uma Bíblia na mão e tirar esses revólveres, essas facas que estão matando, está destruindo, está tirando a vida de tanta gente inocente, principalmente as mulheres. Todos nós estamos vendo isso por aí e todos os dias nós falamos que isso está acontecendo por causa desse encravado, desse pecado que o maligno veio para colocar nos seres humanos. Então, eu estou finalizando aqui a minha palavra, mas mostrando a vocês, examina a Bíblia, porque ela fala o que vocês podem fazer, o que nós podemos fazer, que agrada a Deus, porque Ele, no final do nosso agrado, vem a nossa salvação. Ele tira a nossa salvação e veste em cada um que está vivendo na presença dele e às vezes fazendo coisa que o maligno que está dirigindo. E assim eu estou finalizando, porque Deus falou.